Depois desta presença maravilhosa, calorosa do Coral Amor e Luz, temos ainda mais reforçada a certeza de que Jesus está conosco e pedimos ao Mestre amado que a sua paz esteja e permaneça nos nossos corações. Pedimos também a permissão ao mentor espiritual desta casa, Pai Jacó, para que a nossa manhã seja uma manhã de luz, de paz, de harmonia, que possamos sair daqui fortalecidos nos nossos propósitos, cheios de esperança e inundados de fé. Estamos aqui nesta manhã para refletir sobre um tema extremamente complicado para todos nós, a arte de conviver. Quando este tema me veio à mente, com certeza também me veio um grande temor, Falar de um assunto tão sutil, tão delicado e ao mesmo tempo tão importante na nossa vida nos trouxe uma carga de responsabilidade muito grande. E aí ficamos refletindo, a arte de conviver nada mais é do que a arte de viver com os nossos familiares, viver com os nossos colegas de trabalho, viver conosco mesmo. Quantos desafios, quanto aprendizado, quanto crescimento espiritual vamos tendo quando damos cuidado, quando damos carinho, quando damos atenção a esta convivência diária. Vamos iniciar as nossas reflexões com uma passagem de Joana de Ângeles, da obra SOS Família, o capítulo intitulado Dentro do Lar. Confesso para vocês que eu fiquei temerosa quando eu coloquei esse primeiro slide. Falei, olha, eu acho que muita gente vai querer levantar, ir embora e dizer assim, olha, não tem mais nada para reclamar da vida, Escolheste, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitastes a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos cimos para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornadeiros. Que fala maravilhosa, não? Então nós mesmos escolhemos os companheiros que vão estar conosco aí na nossa caminhada. Foi escolha nossa, para que a gente pudesse reaprender a arte de amar. Eu sempre digo que nós voltamos com aqueles companheiros com os quais tivemos dificuldades no processo de amar. Nós amamos de forma equivocada em outras encarnações. Ou tivemos um amor egoísta, ou tivemos um amor possessivo, ou tivemos a ausência do amor. Então, para mais uma vez exercitarmos a nossa capacidade de amar, nós escolhemos os companheiros que estão conosco. E quando Joana de Ângeles nos lembra que sem eles, sem aqueles que muitas vezes nos cobram a paciência, a benevolência, a caridade, o amor incondicional, sem eles nós não teríamos, como ela mesma diz aí, bases para seguir a nossa jornada. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Nós sabemos que o processo de convivência ele é cheio de simpatias e antipatias, Existem pessoas que nós temos tanta facilidade em termos um relacionamento tranquilo, E algumas pessoas a gente já tem aquele relacionamento meio truncado, difícil, como se diz por aí, meu santo não bateu com o santo dele, Quer dizer, sempre tem aquela situação complicada. Então, Kardec perguntou em qual dos espíritos nasceu essa antipatia, no que tem
pior, né, evolução, ou na que tem uma melhor evolução? Os espíritos responderam que numa e noutra indiferentemente. Tanto pode ser no pior como no melhor espírito. E continuam explicando aí para nós. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado, né? Então, normalmente, nós não nos simpatizamos com aquelas pessoas que enxergam os nossos defeitos, né? E que nos dão aquelas cutucadas, né? Que nos cutucam, a todo momento estão pondo à prova as nossas fraquezas. E nós não gostamos dessas pessoas, não. E continua dizendo, o bom espírito... E aí vamos entender, né? Não é espírito perfeito, porque nós sabemos que não existem espíritos perfeitos no planeta Terra, a não ser Jesus. Existem bons e espíritos equivocados. Então, quando ele diz aqui bom, são espíritos que já galgaram alguma evolução espiritual, mas não é o espírito perfeito. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá o porquê, né? O porquê das ações, dos pensamentos. E que díspares, ou seja, diferente dos deles, são os seus sentimentos, né? Então, aquele espírito um pouquinho mais atento, um pouco mais evoluído, ele vai ter dificuldade em tratar com aquele espírito mais truculento, mais difícil. Ele não vai gostar muito dessa convivência, porque sabe que não tem o mesmo pensamento, não tem as mesmas ideias, os mesmos atos, vivem vidas diferentes. Entretanto, aí é que vai pesar um pouquinho dessa evolução espiritual nossa. Quer dizer, nossa não, dos espíritos que a têm, né? Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo, né? Então, o que a gente faz? Muitas vezes deixa o indivíduo de lado, assim, dizendo, olha, eu não vou ser conivente com esses equívocos porque não me agrada, não fazem parte dos meus valores. Mas também nem por isso vou odiar, vou criticar, né? Muito bem. No livro Relações Humanas e Interpessoais, nós vamos encontrar aí duas falas extremamente importantes para aquilo que é fundamental na convivência, que é o diálogo. O diálogo, não muitas vezes o diálogo da fala, mas esse diálogo da vivência, do olhar, dos gestos, tudo isso é uma forma de diálogo também, né? Ele vem falar para nós que diálogo é intercâmbio, encontro de pessoas. Intercâmbio vai dar a ideia de uma troca. Tem que haver uma troca, porque ambas as pessoas devem fazer uso do direito de falar, e aí é o mais difícil, cumprir a obrigação de escutar. Quantas vezes o diálogo se transforma em monólogo? Só um fala. Aí o outro vai falar, não, peraí, e fala. Quando o indivíduo vai tentar se defender, vem mais uma enxurrada de palavras, né? Então o diálogo tem que ser 50% para cada um. Você tem direito de ouvir, mas também tem direito de falar. O outro tem o direito de falar, mas vai ter um momento que ele vai ter que me ouvir também, para funcionar como diálogo, senão acaba virando monólogo, né? E aí não há intercâmbio, aí não há convivência, aí não há troca, aí não há o quê? Aprendizado, crescimento de ambos os lados, porque nem sempre o que fala está totalmente correto. O que está ouvindo e quer falar também tem o seu contraponto, a sua contra-ideia, que precisa ser refletida por ambos, né? Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Às vezes a gente acha que está com toda a razão. Quando o indivíduo começa a expor os pontos dele, fala assim, poxa vida, né? Eu não estava assim 100% correto, ele tem as razões dele. Enfim, tem que haver essa troca de energia, essa troca de aprendizado que cada um traz com a sua experiência de vida, com o seu universo, com a sua visão, né? Está vendo de um outro lado que muitas vezes nós não estamos vendo. E para a gente refletir um pouquinho sobre esse diálogo, a necessidade da convivência, eu trouxe uma entrevista de um estudioso da logosofia, que é uma nova
tratamento com a vida, de relacionamento entre os seres e todo o universo, né? Todos os seres vivos e o universo. E o conteúdo é muito bom. Eu peço desculpa para vocês quanto à qualidade do vídeo, que realmente deixa um pouco a desejar, mas o conteúdo que ele vai trazer para nós vai com certeza ser muito superior e vai valer a pena. Para falar sobre as dificuldades da convivência nos dias atuais, nós vamos conversar com um estudioso do comportamento humano, Marco Aurélio Chagas. Bom dia. Bom dia. Ô Marco Aurélio, conviver hoje está mais difícil do que alguns tempos atrás? Parece que sim. A convivência hoje enfrenta uma série de elementos que interferem nesse dia a dia das pessoas e parece-me que há muitas dificuldades para que haja um bom relacionamento entre os seres. E que elementos seriam esses que estariam interferindo aí na boa relação entre as pessoas? As deficiências psicológicas do ser humano têm falhas, têm defeitos, né? E o que ajudaria nessa boa convivência seria o cultivo desses valores que o ser humano pode desenvolver dentro de si, partindo dessa convivência consigo mesmo. Porque eu entendo que a boa convivência, ela tem como um elemento e como um fator principal e de início de uma boa convivência, esse trato com o próprio ser. Ele, gostando de si mesmo e se sentindo bem consigo, ele naturalmente conviverá melhor com os demais. Então é preciso estar convivendo bem com a própria pessoa para poder ir em busca do relacionamento com o outro. Eu penso que é dessa forma, né? Agora, a questão do egoísmo. O ser humano só acha que está mais egoísta e esse egoísmo atrapalha um pouco ir em busca do outro? Eu penso que atrapalha, porque o egoísmo é uma deficiência psicológica, como eu falei antes. As deficiências do comportamento humano comprometem esse relacionamento. O egoísmo é um fator que prejudica e distancia as pessoas, né? A tendência nossa é sempre de esperar do outro 90%, 100%. A gente está sempre exigindo que o outro nos... fulano devia fazer isso, devia fazer aquilo. Ao passo que se nós nos colocarmos numa posição de desprendimento, oferecer, dar algo de si sem esperar do outro nada, seria uma forma de suavizar esses atritos que são normais no conviver. Agora, existem vários aspectos da convivência, naturalmente. Existe a convivência em família, a convivência com o vizinho, a convivência com o colega do trabalho. Enfim, existem vários níveis de convivência. Analisando por parte, por exemplo, a questão da convivência na família. O que torna mais difícil a convivência na família? Porque tem gente que até brinca, que fala assim, o que atrapalha é a intimidade. É a intimidade. Né? Quer dizer, o senhor acredita aí nessa tese que a intimidade atrapalha uma convivência mais harmoniosa na família? É interessante que com os seres queridos, com os seres com os quais a gente tem um vínculo afetivo, de amor, com esses seres é que nós somos mais ríspidos, mais exigentes, mais enérgicos, tratamos mal, somos mais violentos. Por que será? Esse é um grande desafio da convivência, porque é com esses seres é que nós temos que realizar esse trabalho para conviver bem, né? Para sermos mais gentis, mais magnânimos, mais desprendidos. Porque conviver bem com o chefe, o superior, é fácil, porque a gente se coloca na melhor condição, coloca a melhor roupa. Mas para conviver com um familiar, que ele conhece os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações, essa convivência é difícil. E a gente é mais ríspido nesse contato, nesse convívio. E é nessa convivência, então, é que nós devemos realizar os maiores esforços para que a gente tenha uma oportunidade de conviver melhor, ser mais gentil, mais generoso, né? Agora, isso exige um esforço, um pensar nessa convivência, em estudar o que poderia facilitar esse convívio.
O nosso sentir é tratar bem aquele ser querido, aquele familiar. Ele merece ser bem tratado. E, no fundo, a gente quer isso. Mas, na realidade, isso não acontece. É preciso, então, que eu reveja a minha posição e procure ser mais autêntico no trato e permitir que o meu sentir se manifeste e eu trate o meu familiar com amor, com carinho e expresse isso na minha conduta, no meu comportamento, na minha palavra. A gente vai ver aí que o lar, né, é o grande desafio nosso, onde nós tiramos as nossas máscaras, nós nos desnudamos do verniz social, né? E aí dentro do lar a gente acha que tem o direito, né, de tratar as pessoas com rispidez, com às vezes uma maior severidade, né? Sendo que é ali no lar que nós temos o nosso cadinho, né, de conforto, de paz. Deveria ser um lugar de harmonia e muitas vezes se transforma numa verdadeira praça de guerra, né? E ele falou aí a respeito também da autoestima, né? Que para que a gente tenha um bom relacionamento com o outro, nós precisamos estar bem. E isso é fato, né? Quando a gente percebe que a pessoa está feliz porque aconteceu alguma coisa boa na vida dela e ela não está nem aí, que os outros a agridam, façam mal, tudo está, né, cor-de-rosa, como se diz, tudo está uma beleza. Mas quando a pessoa está entristecida, machucada por dentro, ela acaba agredindo todo mundo, né? Então realmente esse gostar de si, esse estar bem consigo mesmo é fundamental para que a gente possa gostar do outro. Como é que eu posso ter parâmetros de amor, de respeito, de fraternidade com o outro se eu não tenho para comigo mesmo? Se eu não gosto de mim, se eu não admito meus erros, se eu não admito as minhas falhas, se eu não me dou a chance de errar, eu também não vou permitir que o outro erre, que o outro tenha falha, que o outro se equivoque. Então, essa autoestima, esse amor próprio é muito importante, né? E quando a gente se olhar no espelho, tem que encontrar, né, um leão aí, apesar que a gente seja um pequenino gatinho, aqueles gatinhos bem magrelos, né, largado, gatinho de rua, despelado, né? O que a gente tem que fazer? Imaginar que somos aí, né, leões e leoas, que temos força, que temos energia, que temos esta divindade dentro de nós que tem que brotar, né? Quanto maior a nossa autoestima, maiores serão as nossas possibilidades de manter relações saudáveis. Eu me gosto, eu me entendo como o espírito em evolução, que vou errar algumas vezes, mas que também acerto algumas vezes. E é este tratamento que eu vou dar para o outro, com aquele que eu convivo. Pois assim, como o amor atrai o amor, a saúde atrai a saúde, a vitalidade, a comunicabilidade atraem mais do que o vazio e o oportunismo, né? Então, quando a gente se ama, tem essa capacidade de se amar e de se gostar, apesar de cometermos equívocos, o que é natural na atual fase de evolução nossa, nós também vamos passar este mesmo carinho, esta mesma interpretação que temos para conosco com o outro. E falando aí da família, como ele falou, né? Os desafios da vida familiar, este livro muito interessante, psicografado por Raul Teixeira, Espírito Camilo, foi perguntado a Camilo, por meio da formação de seus membros, exerce a família alguma influência no sentido de se implementar uma melhor sociedade futura? Como é que a gente vai fazer para melhorar, né, a qualidade de vida? Como é que a gente vai melhorar e as próximas gerações? Será que a família tem alguma função nessa história? Com certeza, né? Indubitavelmente. É na família que se estrutura o caráter do soldado e do general. E ele usou aí duas profissões, mas segue falando uma lista de outras aí.
Então, é ali na família que vão se começar as bases de relacionamento, de um relacionamento amoroso, de um relacionamento respeitoso, de um relacionamento ético, baseado em valores, né? Em valores que são a base da família e que vão ser a base deste indivíduo que vai ser colocado na sociedade para transformar a sociedade num local melhor de se viver. O lar terreno, representando um cadinho onde se operam incontáveis reações no íntimo dos seres, justifica o envio de espíritos que reencarnam em seu bojo, a fim de que aprendam o bem e o bem pratiquem. A gente tem que exercitar, uma vez que só o bem procede do Criador, sendo tudo mais elaboração do espírito reencarnado, ajustado às leis divinas ou em oposição a elas. Ou seja, o que é do Criador é o bem, é fazer o bem e praticar o bem. Tudo demais é criação, né? E má interpretação dos homens, nós, os encarnados. Muito bem, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito da simpatia, né? Falamos da antipatia, mas também tem a simpatia. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, né? A gente fala assim, nossa, olha, eu encontrei com fulano na primeira vez, parecia que eu já conhecia ele há tantas encarnações, né? E acho que vivemos muitas encarnações juntas. Muito interessante a resposta dos espíritos. Eles disseram que não. Que dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um o outro, sem que se tenham conhecido como homens. Ou seja, pode ser que nós vivemos outra encarnação com essa pessoa ou não. O que causou essa simpatia foi exatamente as ideias, né? Os valores que temos parecidos. Então a gente acaba tendo simpatia por aquela pessoa que pensa mais ou menos como nós pensamos, que cultua os mesmos valores, que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida moral que a nossa. Então a gente cria uma simpatia, né? E a gente, voltando à questão que fala da antipatia, a gente não vai simpatizar-se com aquele indivíduo que tem ideias diferentes, muito diferentes da nossa, que cultua valores que nós não cultuamos. Então a convivência com estas pessoas que são simpáticas a nós, elas tornam a nossa vida um pouco mais leve, um pouco mais suave, mas com certeza nós vamos nos melhorar e crescer muito mais com aqueles que nos são antipáticos, né? Estão antipáticos, ou seja, estão contra as nossas ideias temporariamente, porque é nesse confronto que a gente vai crescendo e vai burilando as nossas arestas, né? Vai cortando essas pontas que vamos nos aperfeiçoando. Resolvemos, quando estávamos estudando a respeito da convivência, falar de um assunto que hoje está em moda, né? Infelizmente não é uma coisa muito positiva, mas é um transtorno que existe um número muito grande de pessoas que está passando, que é a supervalorização do trabalho. São pessoas que estão viciadas em trabalho, e o termo é exatamente esse mesmo, é um vício com o trabalho. São chamados de workaholics. Vem da palavra work, que é trabalho, né? E a outra parte da palavra justifica aí um vício, fazendo uma lembrança, né, aos alcoólicos. Então, a pessoa está viciada em trabalho. E é neste livro, O Homem que Confundiu Seu Trabalho com a Vida, a história de um grande empresário que viveu isso com seu pai e de repente se deu conta de que estava repetindo o mesmo modelo na sua vida, que estava perdendo contato com seus familiares, que estava perdendo contato consigo mesmo, que estava ficando isolado de tudo e de todos por este vício, né? O vício do trabalho. A relação mórbida com o trabalho, ou seja, negativa, né? Aquela relação doentia com o trabalho, é um vício.
Se nada fizermos para deter este impulso doentio, o trabalho acabará nos matando e nós é que teremos puxado esse gatilho. É uma criação da própria pessoa, não é uma imposição da empresa ou uma imposição do mercado de trabalho, é por conta da própria pessoa. Ela começa a se dedicar demais, não pensando nas outras atividades da vida. Ele nos rouba de nós mesmos e daqueles que nos amam. Essa doença, ao mesmo tempo lamentada e celebrada, pode destruir um casamento e dissolver as relações familiares da mesma forma que o gin ou a cocaína. É tão irritante que eu até tirei aí o bonequinho, né, se mexendo todo, mas é exatamente assim que a pessoa vive. Ela respira o trabalho, ela vai para casa pensando no trabalho, ela dorme pensando no trabalho e começa a se afastar das pessoas da família. Não queremos dizer com isso que não devemos ter a nossa dose de dedicação, de envolvimento com o nosso trabalho, sim. Mas como disse lá o Marco Aurélio Chagas, nós temos um compromisso com a nossa família. De repente parece que a nossa ligação com aqueles que estão dentro do lar, elas não serão abaladas, nós nunca vamos nos separar. Meu filho não vai me demitir, não vai me mandar embora, então ele que me aguente, né? Mas o meu patrão não, meu patrão eu tenho que agradar porque eu corro o risco de ser mandado embora. Então parece que inconscientemente a gente faz essa ligação e coloca o nosso trabalho no nível superior àqueles que convivem conosco. Com o meu patrão eu não posso falhar, eu assumi um compromisso, mas com o meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo, tudo bem. Ele vai compreender, ele tem que compreender, né? Por que ele tem que compreender? Todos nós temos que viver e nos compreender. E continua dizendo aí, né, alguns sintomas deste transtorno que hoje já está sendo tratado, né, pela psicoterapia, pela psiquiatria. Muitos procuram o consultório dos psiquiatras por causa deste problema. Se transforma realmente num vício, a mente fica viciada, né? Não se vicia o corpo, mas se vicia a mente. Então fica como aquele vício, a dependência, como se fosse o álcool ou uma droga. Alguns sintomas que começariam aí a mostrar para nós que estamos num pico muito alto: a depressão, que pode vir através da distimia ou da euforia. A distimia é um mau humor crônico e a euforia é um estado de superexcitação injustificável. A raiva indiscriminada, aquela pessoa começa a ficar briguenta, irritada, né? Tudo a incomoda. Apatia ou ausência de desejo sexual, a pessoa não está nem aí porque acontece. Olha, seu filho foi mal na escola, não sei o quê. Mas e aí, você não vai fazer nada? Deixa para lá. É um sintoma. A inexistência de amizades, lógico, para de cultivar as amizades, porque só tem tempo para o trabalho. Comportamentos autodestrutivos que podem levar, né, à alimentação em excesso ou insuficiente, ou a pessoa come demais para fugir, né, ou ela come de menos esquecendo de se alimentar. A embriaguez, muitos às vezes se entregam ao uso de alcoólicos e o uso de drogas como amenização dessas dores, né, dessa angústia muito grande de se sentir aí uma pessoa à parte. E continua dizendo, o grande perigo, né, um grande alerta para nós. O que acontece quando damos mais atenção ao telefone do que ao som das vozes da nossa família ou dos nossos amigos, é que nos desligamos da realidade. Paramos de sentir a vida, deixamos de manter relações pessoais significativas. Começamos a afrouxar os laços com aqueles com quem costumávamos compartilhar algum tipo de intimidade. Perdemos a habilidade de nos comunicarmos com os outros, perdemos a convivência e vamos nos tornando um homem invisível. E mesmo dentro do trabalho, muitas pessoas acabam perdendo aquele vínculo de relação afetiva que deve haver entre as pessoas que trabalham no mesmo núcleo. Muitas vezes passamos
a grande maioria das vezes, mais horas do nosso dia no trabalho do que com os nossos familiares. Então precisamos ter esse relacionamento afetivo. Mas a pessoa que passa por esse transtorno, ela começa a perder. Ela fica como os bonequinhos aí que eu coloquei ilustrando, é um homem invisível. Ele perde contato com a sociedade, com o outro e o pior de tudo, perde contato com o próprio eu. Deixa de existir. Fica uma pessoa onde só existe, como está aí o bonequinho, só a roupa, né? A essência dele não existe mais. E pensando, né, neste problema aí dos workaholics, me veio à lembrança uma música antiga, Jura Secreta, de Sueli Costa e Abel Silva. Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Às vezes a ausência da convivência é muito mais doloroso, muito mais martirizante para a nossa alma do que muitas vezes uma atitude impensada, né? Até mesmo uma briga, uma discussão, às vezes ela tem mais energia do que aquele ser calado, apático, que não se comunica, que não troca, que não ousa entrar no universo do outro, que não permite que o outro entre no seu universo, nessa troca de energias. Se muitas vezes ela é desarmoniosa, na essência do contexto ela até tem o seu valor, porque ela é uma energia. Agora, o ser que se coloca apático à sociedade, que se torna aquele ser invisível, ele deixa de fazer essa troca. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que não sofri. Às vezes, e na grande maioria das vezes, não é o contato difícil que nos amarga, mas é a falta do contato. Nós temos uma colega, uma amiga nossa, aliás, de coração, que tem um filho autista e ela sofre muito, não pela doença em si, mas muitas vezes por esta falta de condições de entrar no mundo que ele vive. É uma vontade de abrir uma brecha, de rasgar este mundo e dizer: nós estamos aqui com você e você está conosco. E quantas pessoas que não são portadoras desse transtorno, mas que vivem isoladas no seu mundo, que não permitem que o outro entre, que o outro conviva, que o outro faça parte, que haja essa troca de energias que é fundamental na nossa convivência. Na obra Quem Ama Não Adoece, eu já citei esse livro, aliás, é um livro de um cardiologista que já partiu para a pátria espiritual e, para minha surpresa, pesquisando aí algumas coisinhas na internet, eu pude ver que inclusive é vendido no site Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Este livro está lá, não é um livro espírita, mas é um livro que fala da nossa alma, daquilo que é mais precioso para nós. E quando ele entra no caminho nos capítulos do relacionamento humano como fonte de saúde para a nossa vida, realmente são capítulos espetaculares, né? A obra Quem Ama Não Adoece. E ele vem falar para nós a respeito da generosidade, né? Como falou lá o Marco Aurélio, que nós precisamos ser generosos conosco e com o outro. O que seria essa generosidade? A generosidade tem muito pouco a ver com dar coisas e muito a ver com dar emoções. Eu sou uma pessoa tão generosa, da porta da minha casa não sai ninguém sem um pedaço de pão. Será que eu estou sendo verdadeiramente generoso? Essa pessoa muitas vezes não queria receber um pão que a gente oferece por trás das grades. Talvez ela quisesse também uma conversa, um sorriso, perguntar se lhe dói alguma coisa, se ele traz alguma tristeza, se ele quer conversar.
Raríssimos de nós têm tempo. Eu não paro um semáforo sem dar uma moedinha para os menininhos que estão ali. Sou uma pessoa tão generosa. Não faltam nenhuma campanha. Abro o meu bolso e ajudo. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos do financeiro para sobreviver. Mas a generosidade tem um sentido muito mais amplo. É dar aquilo que é nosso. Porque o dinheiro, ele está conosco, ele não é meu. Quando eu passei para o fulano, ele já deixou de ser meu. O carro que hoje está comigo, quando eu vender, ele não vai ser mais meu. Ele está comigo. O que é nosso? As nossas emoções. Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos. E o quanto nós temos dado para o outro as nossas emoções. E por que às vezes é tão difícil a gente interpretar o outro? Um componente importante da generosidade é, pois, tentar entender o que o outro sente e por que ele sente. É se colocar, no lugar das outras pessoas. O inglês tem uma expressão tão típica. A expressão é to put on someone's shoes, ou seja, ao pé da letra seria se colocar no sapato dos outros. Olha que legal, né? E é bem essa a ideia mesmo, você tem que se colocar no lugar do outro para saber por que ele está fazendo aquilo. Eu não entendo por que fulano age assim, então se coloque no lugar dele, tente se colocar no lugar dele. É tentar entender suas motivações, é colocar-se em seu lugar, é tentar sentir-se como a outra pessoa sente. E eu trouxe aqui, só para alegrar a nossa manhã e ilustrar, esse nosso encontro, um trechinho do filme Do que as Mulheres Gostam. Aliás, eu sou uma representante, ativa aqui do movimento feminino, mas totalmente a favor dos nossos irmãos homens também, porque sabemos que vamos reencarnar, nas duas situações. Enfim, o ator Mel Gibson passa por uma situação muito interessante nesse filme. Ele é um publicitário e, como publicitário, está em jogo uma promoção que ele precisa muito e muito ele quer, se ele ganhar a campanha de uma grande empresa que produz artigos esportivos, só que essa campanha é voltada para as mulheres. E ele, como um bom vivan que soube sempre usar das mulheres, vai ter que passar por porque como ele vai imaginar o que a mulher pensa para poder criar uma campanha publicitária, o que vá satisfazer o desejo das mulheres? Vamos lá. Vai firme, garota. Sou uma vagabunda, sou uma mãe, sou um irmão. Está tudo confuso. Tem que dar volume aqui aos meus cabelos. Eu não sei. Agora parece que está cheio de caspa. Tira, espalha assim, isso. Tá bom. Vamos ver agora. Cílios bonitos e volumosos. Ai, troca. Ai, acho que tem que tomar um remédio. Lindo. Pronto. Agora, como pièce de resistência, nós temos a perna direita. E a cera quente, muito quente. E agora... Ai. Puxa vida, não sabia que queimava tanto. É um teste de masculinidade. Vamos lá. Pronto, passei. Agora, aplicar imediatamente a faixa descartável sobre a área com cera. Vamos ver. É fácil. Até que é legal. Eu não sei porque as mulheres reclamam de depilar as pernas. Com um movimento suave e rápido, puxa a faixa na direção contrária ao crescimento dos pelos. Não, é pra cima. 1, 2, 3. Ai! As mulheres são loucas. Não dá pra fazer isso 2 vezes. Não sei não. Será que alguém consegue fazer outra perna? É isso, né, meninas? Passam a ser e cobrem com isso.
Ih, droga. Acho que é preciso uma certa delicadeza. Primeiro uma, depois outra. Pronto. Pronto. Querida, você acaba de perder 2,5 kg. Cadê meu sutiã? Mas é para o lado para cima, hein? Cá depois para a filha, né, e para o namorado da filha, o que é que estava acontecendo, né? Realmente a gente não precisa chegar aí a extremos, por favor, homens, não precisam passar a tarde de domingo tentando depilar as pernas, né, para saber o que nós mulheres sentimos, enfim, mas realmente é uma situação difícil, né, se a gente for ver, se colocar no lugar do outro, é tão desafiador, né? Mas é a única maneira da gente tentar compreender por que as pessoas que convivem conosco agem assim, né? Por que elas estão sentindo daquela forma e melhorar a nossa convivência. Um outro problema interessante que a gente tem visto nos dias de hoje, por conta dessa dificuldade da convivência, está abordado na revista Mente e Cérebro, que é um estudo, né, da revista Psychology Science da Universidade de Chicago, que é um problema aí chamado antropomorfismo. O que será que é isso aí? É a capacidade de atribuir características e comportamentos típicos da condição humana às formas inanimadas ou aos seres vivos irracionais, né? Ou seja, pela falta de convivência com o humano, a nossa convivência está tão truncada nos dias de hoje, nós temos tanta dificuldade em conviver com o outro, que muitas vezes damos as características humanas aos animais, que eles têm o seu valor, sem dúvida nenhuma, um valor muito grande, né? Eu, como boa defensora dos preceitos do nosso querido São Francisco, aí, né? Temos a certeza de que eles têm um valor fundamental, mas eles não têm essa característica humana que muitas vezes nós damos a eles, porque estamos perdendo o contato com o humano, está ficando muito difícil. E o pior, né? Não é só com os animais. Então, esta capacidade é uma forma de as pessoas aliviarem o sofrimento causado pela solidão. Independentemente de estarmos no meio de uma multidão ou vivermos sozinhos, nós podemos estar sós, né? Então, esta solidão que muitas vezes essa falta de convivência tem causado em nós, provoca essa necessidade do contato. Então, a gente começa a dizer, nossa, eu cheguei em casa e meu cachorro morreu de rir. Quer dizer, ele não pode rir, um cachorro não pode dar risada, né? Porque isso é uma característica humana. E o pior, quando o indivíduo perde os elos afetivos com seus semelhantes, ele tende a descrever também objetos pessoais, especialmente os eletrônicos, como celulares e tocadores de MP3, como se fossem dotados de raciocínio. E nós já vimos aqui, há uns anos atrás, não sei quem pode se recordar e quem tinha filho vai se lembrar, daqueles bichinhos virtuais, né, uns redondinhos assim, você tinha que alimentar o danadinho, você tinha que dar comida, pôr para dormir, senão ele morria, né? Eu cheguei ao ponto de levar para a minha escola meus 2 netinhos, porque meus filhos iam para aula e não podia levar, eu levei os netinhos, na hora do meu intervalo eu dava comida para os meus netos, porque senão as crianças me matavam quando eu chegasse em casa, né? E aí você vai vendo, olha que ponto, né? As crianças estavam tão distantes da natureza, tão distantes muitas vezes vivendo em apartamentos, e essa correria de vida, não podiam ter aquele bichinho vivo que tinha energia, né? Então transformavam um equipamento eletrônico numa fonte de ligação, de elo, de amizade. Vejam vocês como nós muitas vezes precisamos, antes de criticar os jovens pelo abuso do uso de aparelhos eletrônicos, questionar como está a vida afetiva dessas crianças. Será que elas estão tendo o calor, a energia, a troca
energética que elas precisam? Ou será que é isso que está faltando para elas e elas têm equipamento eletrônico demais e afetividade de menos? E sabe quem mais sofre com esse nosso problema de relacionamento? A gente sempre estuda o cérebro, né? O coração. Quem mais sofre com o nosso problema de relacionamento, sabe quem é? O nosso fígado, por incrível que pareça. Olá, sou o teu fígado. Sou o maior órgão do teu corpo e estou localizado no lado superior direito do abdômen. Sou responsável por aproximadamente 5.000 funções vitais. Olhem só a importância do nosso fígado. Sou um depósito de toxinas. Elas permanecem em mim por bastante tempo até serem processadas. Se a carga se torna excessiva, fico impedido de trabalhar adequadamente e o processo digestivo se torna difícil. Sou eu quem controla teu sistema nervoso e exerço uma atividade importante sobre os teus pensamentos. Quando estou desequilibrado, não consegues te concentrar e nem ter clareza mental. Também te enervas facilmente, ficas instigado às brigas, predisposto a dores de cabeça, na nuca e na região lombar. Quando se tornas irado, agressivo, sou agredido pelas toxinas do estresse. Então não é só o nosso coração que sofre, não, quando a gente fica irritado, o nosso fígado também. Então torno-me endurecido e o teu humor cada vez pior. Na antiguidade, Hipócrates classificou os principais temperamentos humanos de acordo com os humores predominantes. Ele denominou o temperamento bilioso, que significa cheio de bilis, de raiva, irritável, aquele dominado por minha atuação negativa. As toxinas da raiva são um veneno que não consigo metabolizar e elas podem me destruir, tornando-me um sério candidato ao câncer. Além disso, quando envenenado pela raiva, afetarei o teu coração, que tornar-se-á impaciente e rancoroso, incapaz de sentir amor, alegria e respeito. E isso facilmente pode destruir os teus relacionamentos. Vejam só, hein? Ó, doutor, eu vim cuidar do meu fígado porque eu não tô se dando bem com a minha família, né? Vamos cuidar do fígado. Entendes agora que precisas buscar a sabedoria do viver para poderes enfrentar os desafios do dia a dia com inteligência, calma e serenidade? Compreendes a importância de te apaziguares com todas as circunstâncias da tua vida e todos os seres à tua volta? Como vês, tua vida, saúde e felicidade dependem de que cuide muito bem de mim e de ti. Evita o estresse, correr contra o relógio. O relógio é um hábito muito perigoso. Cultiva o bom humor. Para que levar a vida tão a sério? Procure sorrir e brincar. Permita-te o lazer e o prazer, descontração e diversão são essenciais para manter-me desopilado. Vejam só que tratamento, hein? Busca o teu bem-estar através do contato com a natureza, da prática de exercícios físicos, do relaxamento e principalmente da meditação, que te conecta com a fonte divina da vida. Teu silencioso companheiro, o teu fígado. Eu acho que nós não imaginávamos, que o fígado fosse um órgão tão importante, que ele sofresse tanto com os nossos relacionamentos, Vejam só essa nossa dificuldade de relacionar-se, a raiva, a angústia, a mágoa, são toxinas que vão para o nosso fígado e que ele não tem capacidade de metabolizar. As outras toxinas do nosso organismo, que vêm através da alimentação, através da ingestão de medicamentos, ele consegue metabolizar, mas essas toxinas do nosso emocional ele não consegue. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Às vezes a gente fala assim: não, fulano nunca, pode passar 15 encarnações, ele não vai se dar com Beltrano. Não tem jeito, os dois não podem se ver, sai faísca, pega fogo.
Será que eles vão um dia, lá na frente, ser simpáticos uns aos outros? Os Espíritos disseram que todos serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se à esfera em que se acha tal outro espírito. Então, com certeza, nós vamos ser simpáticos uns aos outros, à medida que nós conseguimos burilar as nossas imperfeições, conseguimos trabalhar as nossas dificuldades, encará-las como incentivo para que a gente se torne melhor. E vamos lembrar aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos espíritos, que temos o esclarecimento da doutrina espírita, que sabemos que trazemos uma história que é peculiar a cada espírito, que trazemos diferenças as quais nos fazem pessoas maravilhosas e que estamos num processo de evolução, temos que usar desta força que o apóstolo Paulo nos diz. Ele dizia aos romanos que aqueles que conheciam o Cristo, que tiveram contato com Ele, que sabiam da sua mensagem libertadora, da sua mensagem consoladora, eram esses os fortes que teriam que suportar os fracos, aqueles que ainda não conseguiram assimilar as palavras do Mestre Jesus, que a cada dia basta o seu próprio mal, que precisamos entrar em harmonia com o nosso irmão enquanto estamos a caminho com ele, que para que não tenhamos a preocupação de tratarmos as situações olho por olho e dente por dente, porque a cada qual vai ser dado de acordo com a sua obra. Nós que temos esta fortaleza, que é o Cristo dentro de nós, nas suas orientações, explicada pelo Consolador que Ele mesmo nos prometeu, nós temos que usar esta fortaleza para conviver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa, porque sabemos também que Jesus nos disse que está escrito que nem só de pão viverá o homem. Se nós estamos procurando ser pessoas generosas, pessoas bondosas, nos preocupamos tanto em dar alimento, agasalho, conforto para aqueles que convivem conosco, precisamos, acima de tudo, acreditar que nós não precisamos só do pão material, porque nem só de pão vive o homem. Nós vivemos também das nossas emoções, das nossas energias, daquilo que temos de melhor enquanto espíritos em evolução. Nós temos uma luz divina dentro de nós que muitas vezes tem ficado apagada, escondida, e a luz não é para ficar debaixo do alqueire, como nos disse o Mestre. Ela deve ficar em cima do velador e iluminar toda a casa. Por isso, resplandeça a vossa luz, assim nos disse o Mestre, que a nossa luz possa ser o alimento da alma, que todos nós precisamos, nesse contato harmonioso, neste contato caloroso, aqueles que convivem conosco dentro do lar, que dividem conosco as maiores dificuldades, mas também as maiores alegrias conquistadas nesta encarnação, aqueles que convivem conosco no nosso núcleo religioso, no nosso ambiente de trabalho, aqueles que convivem conosco no planeta Terra, que possamos ser generosos com todos aqueles que dividem este planeta, que nos acolheu para mais uma jornada reencarnatória, que possamos deixar resplandecer a nossa luz para que todos nós consigamos aquilo que nós mais almejamos, a grande felicidade. Feliz, o jeito é ficar
de bem com a vida, sorrir e cantar, não guardar inveja, não odiar, o mal esquecer, o bem propagar. Para ser feliz, o jeito é ficar de bem com a vida, sorrir e cantar, não guardar inveja, não odiar, o mal esquecer, o bem propagar. Jamais censurar ou ferir um irmão, pois todos merecem estar onde estão. Não se envaidecer, nem se apoquentar, os problemas se vão, basta simplificar. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Jamais censurar ou ferir um irmão, pois todos merecem estar onde estão. Não se envaidecer, nem se apoquentar, os problemas se vão, basta simplificar. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Deus é pai, irmão, torna feliz nesta vida quem tem um bom coração. Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, desejamos a todos vocês muita paz, muita alegria nessa convivência fraterna e maravilhosa, pelo carinho, pela atenção, por esta energia, por podermos estar aqui mais esta manhã, fortalecendo a nossa alma. Do fundo do meu coração, mais uma vez, muito obrigada.